Fala pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante e muito polêmico, que é o racismo. Mas antes disso, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e nos ajude a divulgar o nosso material. Tem muita coisa boa do Brasil 200 vindo por aí. Paulo, o Brasil é um país racista? Bom, o Brasil é um país que tem racismo, mas eu não acredito que o Brasil seja um país racista. Digo isso, claro, por uma questão de vida. Então, eu mesmo sofri racismo muitas vezes durante a minha vida. Muitas situações que foram claramente de discriminação por causa da minha cor. Então, quer dizer, eu não gosto muito de chamar de racismo, porque teríamos de partir do conceito de raça qual é. Mas digamos assim que, por causa da minha cor, eu já fui discriminado. Então, por exemplo, eu tomei um tapa uma vez de um policial numa blitz de madrugada, com os amigos na adolescência, aquela molecada andando de madrugada, indo para um barzinho, e a polícia parou a gente, e aí o sujeito me bateu, depois de ter me revistado e mandado eu ir embora, ele me bateu, né? Ele me deu um soco, assim, eu de costas, e ainda falou, só podia ser preto mesmo. Então, claro, um caso de discriminação, né? Ou mesmo de não poder comprar um produto numa loja, numa ótica uma vez, e eu percebi que era uma discriminação, porque eu fui comprar com um débito, isso já faz talvez uns 20 anos ou mais. Eu fui comprar com cartão de débito, eu paguei um óculos que eu fui comprar, um óculos escuro, e o sujeito me pediu um telefone de referência. E eu me recusei a dar o telefone de referência que ele me pedia, depois de eu ter pago já o óculos, e ele disse que ele ia me vender. Ele estornou o valor no meu cartão e eu saí sem o produto. Então, isso, assim, sofri vários casos que dá a percepção de que eram discriminações por causa da minha cor. No entanto, eu não acredito que o Brasil seja um país estruturalmente, como se diz aí hoje, racista. Porque, primeiro, brancos e negros convivem harmoniosamente no Brasil, né? Isso sempre foi assim. E mesmo na época da escravidão, se a gente for ver historicamente, muitos negros se destacaram na sociedade brasileira, mesmo na época da escravidão. Então, primeiro porque a escravidão brasileira ela não tem um caráter racial. A escravidão brasileira vai se tornar racial já no final, né, do meio para o final do século XIX, quando as teorias racialistas começam a aparecer. Eugenia e coisa e tal, de branqueamento e coisa e tal, mas isso já é tardio. Então o português escraviza o africano porque ele estava disponível, né? Então era um tipo de escravidão que já acontecia no continente africano. Já tinha lá na costa africana um mercado de escravos, então o português já conhecia aquele mercado, já existiam escravos em Portugal, né, escravos africanos em Portugal. O próprio Portugal já estava saindo de um processo de escravização pelos mouros do norte da África, que passaram 700 anos dominando a Península Ibérica. Então, quer dizer, o português não tinha um problema racial com o africano. Então, ele não escraviza o africano porque o africano era negro. Ele escravizou o africano porque estava disponível. Então, quer dizer, isso só vai criar contornos raciais ao longo do tempo. E porque também a escravidão do negro tem uma marca que é a marca da cor da pele. Então, quer dizer, se árabes escravizavam, sei lá, egípcios escravizaram o povo de Israel, né, como diz lá na Bíblia, então a questão da cor não é um problema ali, porque eram quase todos da mesma cor, né? Então, a questão do racismo ou da escravização do africano cria uma identidade pela cor. Então, quer dizer, aqui no Brasil, na época da escravidão, você viu um negro, né? Então, ou ele era um escravo, ou ele era um alforriado. Então, quer dizer, ele tinha uma ligação qualquer com a escravidão. Então, assim, sempre convivemos harmoniosamente, né? Outros problemas fizeram com que socialmente a gente se separasse. Então, e os negros tivessem menos ascensão social, digamos assim, do que quem não é negro. Mas isso não só por conta da cor ou do racismo. Então, eu não acredito que o Brasil seja um país estruturalmente racista, mas que há racismo no Brasil, como há preconceito contra obesos, contra
quem é muito magro, contra quem é, sei lá, contra qualquer pessoa, contra orientais. Sim. É um tipo de comportamento humano, né? Mas concordo muito quando você fala que negros e brancos convivem muito harmoniosamente no Brasil, muito mais do que em outros países. Eu estive nos Estados Unidos recentemente e lá realmente a segregação é enorme. Você não vê grupos de negros e brancos, enfim, convivendo. Teve até uma ocasião que eu estava na praia e eu fui conversar com um grupo de negros para pedir uma informação e eles acharam super esquisito. Eles começaram a conversar entre eles. Por que esse cara tá vindo aqui falar com a gente? E para mim tava indo pedir uma informação. Então realmente lá você vê essa divisão muito clara. E isso é muito positivo no Brasil. Eu vejo que existe essa convivência em harmonia. Agora, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente tem que definir o conceito. O que é racismo estrutural? Eu vou te falar a definição que eu entendo e aí você pode elaborar em cima disso. Para mim, racismo estrutural é o conceito de que entidades privadas ou públicas têm o racismo na jurisdição, no regulamento, nas regras daquela instituição. Tem algum tipo de segregação entre negros e brancos, ou algum tipo de privilégio a brancos que não tem a negros dentro da sua estrutura jurídica ou estrutura de regras. E assim, quando a gente olha para a realidade, você não vai encontrar um exemplo disso no Brasil, você não vai encontrar nenhum órgão público que tenha algum tipo de racismo nesse sentido estrutural, nem nenhuma empresa. Então, apesar disso, como é que ficou tão forte essa narrativa de que existe racismo estrutural no Brasil? Nem só a questão, não é nem só assim que haja no regulamento ou nas leis e tal, mas o que se diz do racismo estrutural é que a sociedade se organizou de tal maneira, né, de que aquele negro que é marginalizado, por exemplo, né, ele não encontre condições de sair da marginalização ou marginalidade. Então, por exemplo, as empresas estão contratando, então quer dizer, tem um boom de contratações nas empresas, mas as empresas só querem pessoas com 20 anos de experiência. Aí o negro, como se forma mais tarde, tem menos experiência, não consegue emprego. Então, o que diz do racismo estrutural é que ele sutilmente vai agindo na sociedade e criando mecanismos de marginalização. Então, é claro, não preciso ter na minha empresa uma regra não contratar negros. Mas quando eu quero dizer que eu só quero contratar gente que se forma na USP, aí como o negro não se forma na USP, porque é muito mais difícil de passar na USP, então o negro não é contratado nunca. Então, é esse tipo de mecanismo, se é que a gente pode chamar de mecanismo, que acaba por manter o negro na marginalidade. Então, é isso que se diz do racismo estrutural. Mas eu tenho um artigo, inclusive, recente sobre isso na Gazeta do Povo, que eu digo que, assim, essas coisas não são estruturais, né? Elas são, de fato, conjunturais ou circunstanciais. Então, quer dizer, claro que a sociedade se organizou de modo a que a desigualdade se mantenha. Eu acho até que isso acontece. Tá? Mas eu acho que isso é circunstancial. E acho que há um culpado principal nisso, que é o Estado brasileiro. Então o Estado brasileiro se organizou, é organizado para manter aquele que é pobre, pobre, e manter aquele que é rico, rico. Então é fácil de você conseguir subsídio, por exemplo, se você já tem, e é muito difícil você conseguir quando você não tem nada. Então, mas por quê? Porque o sistema econômico brasileiro e o sistema de ordem social que se criou no Brasil dificulta a vida dos mais pobres. Mas isso não tem a ver com raça. Então, qualquer pessoa que seja pobre no Brasil, negro ou branco ou índio ou qualquer coisa, vai ter dificuldade de empreender, de ascender socialmente. Por quê? Porque o Estado tira a grande parte dos meios que essas pessoas podem ter para mudar sua condição de marginalização. Então eu não acho que seja estrutural, não. Eu acho que precisa mudar o tipo de conjuntura que se criou há tanto tempo
com tantas pessoas se locupletando no poder, né, trocando só de cadeira, eu sento nessa, amanhã eu sento nessa, você senta nessa, então a gente fica trocando de cadeira, e o povo virou uma coisa assim, onde eu só olho para ele quando eu preciso do voto. Então nunca se cria uma situação onde aquela pessoa que é pobre possa sair da marginalidade sem que o Estado o puxe pela mão. Né? Então acaba criando um sistema de dependência e o pobre brasileiro e digamos assim, o negro brasileiro, porque os negros circunstancialmente também são os mais pobres, fiquem na pobreza e permaneçam lá. Mas não é estrutural, é conjuntural, é circunstancial. Né? Criou-se a circunstância, a escravidão, a abolição e, sobretudo, a proclamação da República, que abandonou o projeto abolicionista que estava sendo conduzido, e aí os negros caíram na marginalidade e estão, né, em grande parte até hoje, nas periferias, nas favelas e coisa e tal. Sim. Pelo modo como o Estado se organizou. E o que eu sempre falo é que racismo é um absurdo, é ridículo. Em pleno século XXI, a gente julgar as pessoas pela cor da pele, pela sexualidade, enfim, por qualquer categoria que você queira colocar aquela pessoa. Acredito que a gente tem que olhar as pessoas como indivíduos. Né? Tem branco que é babaca e tem branco que é gente boa, tem negro que é babaca e tem negro que é gente boa, então a gente tem que olhar o indivíduo. E se me mostrarem um exemplo de racismo, tem uma pessoa cometendo tal tipo de prática para prejudicar negros, me fale, denuncie e eu vou ajudar a denunciar, porque é um absurdo esse tipo de prática hoje em dia. Mas a gente não pode apelar para uma narrativa de que existe racismo estrutural, porque aí como é que você combate isso? E precisa de exemplos específicos de pessoas que estejam cometendo esse tipo de prática para que a gente possa combater isso. Então a gente tem que ir realmente para a realidade, para os exemplos práticos e sair dessa discussão abstrata desse tema que ninguém sabe direito definir, né, o que é. O que eu costumo dizer é que é o seguinte, nós estamos num ponto de inflexão. Que criou-se o assunto movimento negro, ou racismo, os assuntos relacionados ao negro, ou as relações raciais, como se diz no Brasil, ele foi mapeado. Então ele está politicamente mapeado já. Então qualquer pessoa que queira falar sobre racismo tem de partir de um ponto que já está estabelecido. E o que eu tenho dito é o seguinte, essas narrativas que se criaram no movimento negro mais contemporâneo, digamos assim, dos anos 80 para cá, que se politizou muito, né, final da década de 70, e que se politizou e que caiu na malha da esquerda política, né, então ela já mapeou esse assunto. Então o assunto pertence à esquerda. Então quando você fala de racismo no Brasil, ele está associado automaticamente à desigualdade social, à luta de classe. Então, e isso não é verdade. Então, o problema do racismo, digamos assim, é o problema da desigualdade é outro. O problema da desigualdade atinge todo mundo. O problema do racismo atinge especificamente o negro. Por outro lado, o racismo que se pratica no Brasil, ele é um racismo muito, digamos assim, estúpido do ponto de vista da consciência do que a pessoa está pensando ou sentindo. Então, tanto é que aquela ideia de que o racismo brasileiro ele é um racismo, digamos assim, velado, porque as pessoas não assumem o seu racismo, eu acho exagerada, porque, na verdade, as pessoas não assumem porque não são. Porque o fato dela fazer uma brincadeira sem graça, de cunho racial com o seu amigo, por exemplo, não faz dela um racista. Então, quer dizer, o William Vac, por exemplo, que é um exemplo recente que a gente teve dele fazer uma declaração de cunho racial e ter perdido o emprego e ser chamado de racista e tal. Então, quer dizer, ele ter dito aquilo não faz dele a priori um racista. Seria preciso sentar com ele e saber como ele pensa. Por que ele disse aquilo? Se ele acha que aquilo mesmo é verdade, né? Ou se ele só está repetindo um discurso que ele escuta da avó dele, sei lá de onde que ele arrumou aquilo. É uma estupidez gigantesca, mas só vai se tornar racismo se ele tiver consciência ou se ele souber explicar por que ele acha que o negro faz bagunça na rua e o branco não faz.
Essa seria a pergunta que deveria ser feita para ele. Por que você está dizendo que isso é coisa de preto? Porque você acha que só preto buzina na rua? Só preto faz bagunça? Ou você está dizendo isso porque você está repetindo uma conversa idiota que você ouviu uma vez e acha que é assim? Né? Mesmo porque, historicamente, quando houve esse processo de marginalização do negro, no final do século XIX e início do século XX, era o negro que ficava na rua mesmo, fazendo bagunça, jogando. Né? Isso os sociólogos dizem. Você vai encontrar isso no Florestan Fernandes. Ele dizendo que os negros foram marginalizados e ficavam pela rua mesmo, cometendo pequenos delitos, e jogando, e bebendo, e fazendo arruaça. Então, muito provavelmente, essa mentalidade, ou esse imaginário que o William Vac tem, ao falar que aquele sujeito buzinando fora do estúdio, naquele episódio, era coisa de preto, é porque ele escuta esse negócio dele criança. Né? Então, dá para classificar um sujeito desse como racista? Eu acho que não. Só quando a gente começar a compreender, de fato, o que é o racismo no Brasil, como que o racismo no Brasil se processa, e separar o que é racismo do que é estupidez, a gente vai conseguir encaminhar esse problema para uma, se não solução, para uma melhor equalização. Porque hoje ele só tende a piorar. Por quê? Sim. Porque é tudo muito abstrato. Então, se ninguém é racista de fato, todo mundo é racista em potencial. Então, você que está assistindo a gente aí, você é potencialmente racista, mesmo sem nunca ter feito nada. Porque se um dia você tiver com raiva de um amigo seu negro, e na raiva que você está dele, você o chama de macaco, você é chamado de racista, mesmo sem você nunca ter pensado nesse assunto. Você sabe, quando eu estava no colégio, devia ter uns 10 anos de idade, teve uma professora, uma vez na sala de aula, uma professora branca, que falou, olha, a gente vai falar sobre o tema de racismo. A gente estava lendo um livro que tocava no assunto, e ela falou aqui, ó, ela falou assim, todo mundo aqui é racista, então a gente já tem que partir dessa premissa. Vocês são racistas porque se vocês estiverem andando na rua à noite e vocês verem 2 negros, por exemplo, vocês vão atravessar a rua. Então vocês são racistas e a gente tem que começar a combater isso. Eu com 10 anos de idade, eu falei, caramba, eu sou racista? Pois é. Então você vê como, às vezes isso parte dentro do colégio. Então realmente é um conceito que tem que ser primeiro dissecado, né, para as pessoas entenderem o que é, e só assim a gente vai poder combater o racismo de fato, que não tem dúvida que existe no Brasil. Eu criei um curso recentemente, inclusive, se você quiser mais informações sobre esse assunto, é um curso introdutório que eu tento começar a rediscutir o problema. Então, quer dizer, entender como é que a coisa aconteceu. Então eu falo do movimento negro como surge, eu falo do processo de abolição, como é que aconteceu, e também falo de grandes personalidades negras brasileiras que conseguiram ultrapassar essa questão do racismo e se tornarem pessoas célebres e grandiosas no Brasil. Então, você pode clicar aí no link que vai estar no vídeo e se inscrever lá no curso para você ter mais informação. Mas, então, compreender isso é muito importante. Nós estamos assim, o racismo no Brasil não é o mesmo que o americano. Então, essa mania que se criou de importar o tema de lá para cá, acabou atrapalhando tudo. Porque aqui é completamente diferente. As coisas como se processam aqui, o pensamento brasileiro é completamente diferente. Então aí criou aquela ideia do mito da democracia racial e culparam o Gilberto Freire de ter criado esse mito. Mas na verdade o mito da democracia racial é o mito de um mito, porque o Gilberto Freire nunca falou isso. Então não está na obra dele essa ideia de que negros e brancos vivem muito bem, que não existiu racismo aqui. Ele nunca disse isso, né? Inclusive ele fala várias vezes que a cultura brasileira foi formada sobre antagonismos, né? Então, quer dizer, sempre houve esse tipo de tensão entre o português, o índio e o africano, ou o brasileiro negro, né? Essa convivência ela foi criada sobre antagonismos. Ora a gente se aproxima, ora a gente se afasta, mas isso é em qualquer lugar do mundo, né? Então, uma civilização se constrói assim. Não há civilização que tenha se construído linearmente, né? Então é preciso que a gente entenda que assim, o Brasil foi
teve um período escravista longo, né, de 300 anos pelo menos, e que faz 130 anos que isso acabou. Então é um processo. Ninguém vai conseguir terminar com esse sentimento, com esse imaginário a respeito do negro e do branco e das nossas relações no Brasil, associadas ao período de escravidão do Brasil, de uma hora para outra. Então o racismo brasileiro está muito ligado a esse histórico, né? As pessoas têm esse comportamento inconscientemente muito ligado à criação, àquilo que escutava e tal. Então, em geral, não é uma coisa consciente, não é uma coisa assim igual, não é que todo branco brasileiro é um potencial membro da Ku Klux Klan americana, porque tem consciência de que o branco é superior e coisa e tal. Não é nada disso. É uma estupidez, é um imaginário ainda muito voltado para o período escravista. Então, quer dizer, trabalhar isso de maneira positiva é a maior tarefa que a gente tem. De ensinar brancos e negros de que a nossa convivência harmoniosa é a mais importante e de que esse imaginário racial que a gente tem é uma herança, da qual a gente precisa aos poucos se livrar disso, educando nossos filhos melhor, trabalhando nas nossas escolas e não com esse discurso de tensão. Porque é exatamente esse discurso de tensão do racismo estrutural, do problema do racismo velado e de não sei o que você não consegue identificar ele pontualmente, que faz com que o problema não se resolva. Então, quer dizer, o Brasil não é um país racista. O Brasil é um país que tem racismo. Há indivíduos racistas, há indivíduos estúpidos e há indivíduos que são pessoas comuns, que cometem erros e acertos, né? Esse é o Brasil que a gente tem que querer. Então, principalmente, se a gente quer falar de independência, né, e é o próprio mote do Brasil 200, né, então quer dizer, um mote pela independência do Brasil, então nós temos também de buscar uma independência desse nosso imaginário, né, antigo, nosso imaginário do período da escravidão e daquele período em que o negro tinha uma posição subalterna e o branco, em geral, tinha uma posição de majoritária e de mando e tal. Isso já mudou muito, né, então construir isso, eu acho que é a grande tarefa do povo brasileiro para o futuro. Exatamente. Então temos que combater o racismo, exatamente falando sobre ele, dissecando esse assunto e construindo pontes, né? E não ficar uns contra os outros, como grande parte das pessoas que discutem esse tema tentam fazer. Pessoal, entrem no link que a gente vai deixar aqui na descrição, assistam o curso do Paulo, que é muito bacana, tem informações muito valiosas ali. Se inscreva aqui no canal do Brasil 200 e até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Um abraço.